Gente, eu já liguei a câmera e já tá quase descarregando, mas eu vou tentar gravar esse vídeo assim mesmo. Um dia desses eu tava fazendo a faxina aqui em casa e eu achei umas coisas da época do meu ensino fundamental. Cartinhas, alguns conteúdos da Capricho, sério, achei. E eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Vocês são fã de alguma coisa? Eu nunca tive, assim, um time de futebol, uma banda preferida, nada disso, com exceção da época do meu ensino médio. Eu raramente converso sobre esse assunto porque não é nem porque eu não goste do conteúdo em si, é por causa da zoeira mesmo, porque toda vez que eu falo, alguém me zoa. Na época do meu ensino médio, ensino fundamental, desculpa, eu era fã de Crepúsculo. Sim, já várias vezes já me zoaram. Sim, eu era fã de Crepúsculo. Para as pessoas mais velhas, com todo respeito, que não sabem o que é Crepúsculo, uma saga de uma série de livros que conta a história de um vampiro que se apaixonou por uma humana. Daí vocês, entendeu? E sabe o que é engraçado? É que um dia desses uma irmã lá da igreja falou assim: eu dou você como exemplo para os meus filhos. Talvez depois desse vídeo você não vai querer mais me utilizar como exemplo. Ai, tadinho, esses jovens devem me odiar. Aí tá, o que acontece? Eu não comprei nenhum livro da saga Crepúsculo, eu ganhei todos. E eu lembro que no fundamental, os meus colegas sabiam que eu gostava de Crepúsculo, arrancavam os posters da revista Capricho e aquelas, toda a Teen, eu acho que era isso, e davam pra mim, sabe? Tipo, cartinhas e os posters gigantescos e me davam, e eu guardava todo, nunca comprei nada. Por quê? Porque meus pais não gostavam, né? Eu lembro que teve uma época que a minha mãe associou parte da minha rebeldia, eu acho que eu posso dizer assim, por causa dos livros. Ela achava que a causa eram os livros. E eu tava pensando nisso, né, que meu pai nunca chegou a queimar todos os livros, né? Meu pai, assim, que é uma pessoa cristã, pastor, nunca pegou os livros e queimou e disse assim: você não vai consumir esse conteúdo. Eu achei bem interessante o comportamento dele, que ao invés de ele fazer isso, ele me deu um outro livro. E era um livro que combatia certos assuntos da saga Crepúsculo. Eu confesso que eu não cheguei a ler esse outro livro, mas eu lembro que na época, quando ele me deu esse livro, eu já de cara saquei o que ele estava querendo fazer. E aí, fazendo essa faxina e encontrando esse material, eu gostaria de falar sobre isso. Sobre como combater determinados comportamentos que a gente tem na puberdade, na adolescência, né? Como eu enxergo, né? Hoje eu enxergo isso. E esse vídeo é uma questão bem mesmo pessoal, é uma opinião minha e você pode discordar completamente do jeito que você quiser. No ranking dos meus filmes preferidos não está nenhum filme da saga Crepúsculo. Porque eu sei que o filme não é bom. Mas enfim, tem um filme que eu amo, que até então nenhum outro filme tirou ele do número 1. Que é A Origem, com Leonardo DiCaprio, né? The Inception. E acho que é isso. E tem uma frase bem ícone do filme que ele fala assim: o que é mais poderoso? Um vírus ou uma bactéria? Aí ele fala, uma ideia, né? Aí parafraseando é mais ou menos assim: uma ideia, ela bem implantada, ela pode salvar uma nação ou destruir uma nação. Quer ver um exemplo? Lembra do Holocausto, né? Lembra de várias pessoas que perderam sua vida por causa de uma ideia de um homem que queria fazer... Enfim, vocês sabem que eu tenho medo de falar sobre o assunto e o YouTube dá um bloco aqui nesse vídeo. Mas vocês sabem, Cristo também é uma ideia. Ele trouxe uma ideia, ele é uma ideia, ele implantou uma ideia que perdurou e perdura anos e anos. E estamos aqui e falamos sobre ele, né? Então... uma ideia bem incutida, ela pode salvar nações ou destruir nações. E hoje em dia hoje e sempre somos bombardeados por ideias. Somos bombardeados por uma chuva de informação que está ali dentro alguma coisa que querem transmitir pra gente.
E eu posso citar vários exemplos aqui, mas eu vou tentar ser sucinta, né? Sobre como a mídia faz a massificação de ideias. E o meu pai, desde pequena, ele assistia filmes comigo e sempre, nos finais do filme, ele fazia assim, tu entendeu o que o filme tá querendo dizer? Aí eu... Então, não sei, entendi. Aí ele disse, olha, a moral é essa, ele tá querendo dizer isso. Às vezes, ele até pausava, que na época era DVD, a gente alugava, lembra? Das locadoras, ele pausava e dizia assim... pera, tu entendeu o que ele quis dizer e tal? E às vezes eu só queria assistir o filme. E às vezes era desenho. Mas ele falava, tem uma ideia por trás disso. Até hoje, vocês podem perguntar do meu marido, eu assisto filmes e eu sei exatamente o que vai acontecer. Dificilmente um filme me faz errar o enredo da história. Eu tenho uma leitura muito boa para filme por conta desses anos e anos de filmes em que o meu pai falava, tu sabe o que vai acontecer agora? O que eles querem fazer? Então, resumindo, uma ideia se combate com outra ideia, né? E não, tipo, você querer... assim, na minha experiência, você querer proibir tudo, não faça isso, não faça aquilo, é pecado, não é pecado, mas plantar bem uma ideia. E a Bíblia fala sobre isso. Ela fala, ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ele se tornar mais velho, não se desviar dele. Por que eu olho pra mim e falo assim, por que eu não me desviei? Né? Eu tentei, caso vocês não saibam, eu tive uma fase da minha vida, mesmo sendo filha de pastor, mesmo fazendo parte de uma família onde temos muitos pastores e todos são cristãos, mas eu tive um período da minha vida que eu não queria, que eu estava revoltada com assuntos da igreja e tudo mais, mas porque uma ideia foi bem incutida na minha cabeça. E aí tem um exemplo de um pastor que eu não lembro o nome dele, mas que ele citou a história de uma técnica que tentaram implantar em árvores, na verdade. Eles protegeram a árvore com acrílico e deram todos os nutrientes para aquela árvore. A árvore cresceu tantas vezes mais e frutificou tantas vezes mais. Mas no dia que eles tiraram o acrílico da árvore, que veio a primeira tempestade, a árvore quebrou ao meio. Por quê? Porque ela estava frondosa, ela estava linda, ela estava maravilhosa, protegida naquele acrílico. Mas na primeira tempestade ela quebrou, porque ela não foi acostumada a ter tempestade na vida dela. Sabia que um dia desse eu tô com o hábito de ter umas plantinhas aqui em casa, né? E eu descobri que eu tinha que às vezes simular ventos, né? Simular, chacoalhar assim a plantinha para criar resiliência nela. Então, na nossa vida é da mesma forma. Eu não tô dizendo aqui como os pais devem ensinar os filhos, né? Eu tô dizendo que às vezes a questão não é só proibir. A questão é você permitir que o seu filho ou quem quer que seja passe pela tempestade e ele crie resiliência diante daquilo, sabe? Uma outra vez, uma irmã falou bem assim, ai, a minha filha, eu ensinei tudo pra ela e tudo mais, e papapá, mas ela caiu, né? E aí eu fiquei triste e tudo mais, mas ela se reconciliou. E eu falei bem assim pra ela, irmã, às vezes faz parte isso, faz parte cair. E eu duvidaria do seu ensinamento, questionaria, procuraria achar um erro se a sua filha não voltasse para a igreja. E não porque ela caiu. Porque cair todos nós vamos. O que me faz refletir é por que ela voltou? Porque tinha algo plantado dentro dela, tinha valores dentro dela que não permitiram ela permanecer no pecado. Entenderam? E a mesma coisa aconteceu comigo. Eu não servia para não ser cristã. Eu sou cristã e eu acredito que os valores foram bem plantados na minha vida. E aí eu pego esse filtro de como eu assisto as coisas, de como eu leio as coisas. Assim, eu olho e penso, cara, isso aqui não se aplica com os valores e princípios que eu acredito. Eu vou conseguir ver, eu vou conseguir enxergar, mas aquilo não vai me influenciar, aquilo não vai mexer comigo porque eu estou bem sólida em relação a certas áreas da minha vida. Tem até um rap do Estratagema que diz assim, a graça da garça, né? A arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Então, nós vivemos em um mundo onde existe o lamaçal. Só que você não sai se sujando porque você tem princípios, valores incutidos em você, né? Colocados bem no seu interior. Mas também existem situações que eu vou olhar assim, cara, eu sei que eu tenho princípios e valores, mas eu prefiro nem consumir aquilo,
sabe? Né? Até porque não se trata de o quão forte você é e resistente ao pecado. É você saber que você é forte o suficiente e que às vezes a sua força é fugir daquilo, né? Existe até um personagem da Bíblia em que uma mulher foi dar em cima dele e ele simplesmente não testou a sua força. Ele simplesmente fugiu. Então, às vezes, a força é relacionada a você fugir daquele ambiente, fugir da aparência do mal. Então, conteúdos maléficos ou não, às vezes eu assisto e digo, ok, não é pra mim. E às vezes eu vejo, cara, eu sei que eu até posso conseguir resistir àquilo, mas eu não vou me arriscar. Eu vou cair fora. Entenderam? A ideia é essa. E aí, em relação ao Crepúsculo, o que eu enxergo hoje, né? É assim, foi uma fase muito legal pra mim. Talvez não foi uma fase tão legal para os meus pais. Eu não sei como foi a visão deles, né? Como é que eles viam como é que eu estava, meu comportamento diante daquilo. Mas, em relação ao Crepúsculo, cara, pra mim foi muito gostosinho, porque eu tive amizades maravilhosas, assim, que me respeitavam. A Rayana Aquino, eu não sei se ela vai estar por aqui vendo esse vídeo, mas é uma pessoa que até hoje eu converso com ela, e foi uma amizade que me respeitava, sabia que eu era cristã, e foi a primeira vez que eu fui ao cinema, foi com ela, no lançamento do segundo filme, baseado no segundo livro, né, da saga Crepúsculo. Foi a primeira vez, 2015? Eu sei lá, não lembro. E eu lembro que tinha cosplayers, as pessoas estavam com camisa, eu nem sabia qual roupa vestir. Não no sentido de, eu não sei nem que roupa vestir pra esse evento, eu não sabia mesmo. Tipo, é roupa de frio ou é roupa quente, eu não sei, porque o cinema é frio e tal. Mas eu olhava assim pra aquilo e eu sabia que aquilo não fazia todo parte da minha realidade, sabe? Mas eu tinha uma sensação de pertencimento de um grupo. E passou, foi uma situação assim que passou. Hoje eu não tenho essa febre e tal. Eu acho legal, porque foi um momento legal da minha vida, mas eu consigo fazer esse filtro, porque eu tenho uma ideia dentro de mim, algo foi bem plantado dentro de mim. E não é questão de ser pecado ou não ser pecado, é a questão de, ok, isso vai contra os meus valores e eu não quero isso. Ou não, isso não vai contra os meus valores e tá tudo certo, sabe? E eu acho que é isso. Eu consegui terminar de gravar um vídeo. Não sei se eu consegui passar toda a ideia. Lembrando que é uma questão pessoal minha, é uma opinião minha. E é isso. Não vou cortar esse vídeo. Tchau!